Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos então para a nossa aula da UC de Eletrotécnica, nossa última aí. Como eu falei então para vocês, pessoal, como eu abordei ali tudo do assunto da nossa unidade curricular, eu vou trazer algo extra para vocês, que é o tarifário de energia industrial. Como é que é calculado? Só para efeito ali de curiosidade mesmo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui, fica melhor. Então aqui, como é que se estrutura a tarifa em demanda industrial? Então aqui eu tenho uma curva de demanda de um consumidor de média tensão. Geralmente é o consumidor típico aí de indústria, né? Bom, então aqui eu tenho a demanda e os horários. Geralmente se coloca em períodos de 6 horas. Então, por exemplo, entre meia-noite e 6 da manhã, 6 da manhã até meio-dia. Aí aqui de meio-dia às 14, de 14 às 18, de 18 às 21 e de 21 às 24. Então aqui vai meio de 4, depois de 3 em 3. Bom, então para cada uma dessas faixas de horário, eu vou ter a demanda. Aqui no Brasil, pessoal, para efeito prático, a gente separa em dois períodos. A gente chama de período úmido, que é a grande porção do Brasil, está nessa região mais centralizada, mais seca, né? Praticamente duas estações, né? Uma estação chuvosa e úmida e uma estação quente e seca, né? Então são praticamente aí, vamos dizer assim, duas estações que a gente chama de período úmido, que vai de novembro a abril, e o período seco, que vai de maio a outubro. Então, por exemplo, de 0 até 6 horas, eu tenho uma demanda de 80 quilowatts no período úmido, 60 no seco. Entre as 6 horas e as 12 horas, eu tenho 120 quilowatts no período úmido e 100 quilowatts no período seco. Entre as 12 e as 14 horas, 100 no período úmido e 80 no período seco. Entre 14 e 18, eu vou ter 140 no período úmido e 120 no período seco. Entre os 18 e as 21, eu vou ter 170 no período úmido, 150 no período seco. E das 21 às 24, 80 no período úmido, 60 no período seco. E o que ele vai pedir aqui? Qual a melhor tarifa nessas condições? Então, e quais são os dados aqui? O período de pico, ou seja, o período de ponta, está entre 17 e 20 horas. Os meses do período úmido vão de novembro a abril e considerar a seguinte quantidade de dias para cada mês. Aí vai janeiro 31, fevereiro 28, março 31 dias, abril 30, maio 31, junho 30, julho 31, agosto 31, setembro 30, outubro 31, novembro 30 e dezembro 31. E as tarifas oferecidas ao consumidor são, então a gente tem três tipos de tarifa. A convencional, que é a tarifa de demanda, ela vale R$ 5,69. Isso aqui já tem tempo, pessoal, então com certeza passou por atualizações. Isso aqui eu fiz em 2020. Então, naquele momento era R$ 5,69 por quilowatt no mês. E tem a tarifa de consumo de energia, que é de R$ 83,35 por megawatt-hora. A gente tem a tarifa verde, que é a tarifa de demanda de R$ 5,01 também reais por quilowatt. A gente tem tarifa de consumo de ponta no período seco, que é de R$ 446,49 por megawatt-hora. Tem a tarifa de consumo de ponta no período úmido de R$ 439,16 por megawatt-hora. Tem a tarifa de consumo fora de ponta no período seco, que é de R$ 46,91 por megawatt-hora. E tarifa de consumo fora de ponta no período úmido de R$ 41,46 por megawatt-hora. Já na tarifa azul, eu tenho uma tarifa de demanda de ponta de R$ 15,05 por quilowatt no mês. Tarifa de demanda fora de ponta, R$ 5,01 por quilowatt no mês. A tarifa de consumo de ponta no período seco, de R$ 98,68 por megawatt-hora. A tarifa de consumo de ponta no período úmido, ele é de R$ 91,32 por megawatt-hora.
A tarifa de consumo fora de ponta no período seco é de R$ 46,91 por megawatt-hora e a tarifa de consumo fora de ponta no período úmido, R$ 41,46 por megawatt-hora. Como eu soluciono esse problema? Então, eu tenho três tipos de tarifa. Tem que calcular cada um, qual vai me dar o melhor valor. Então, para determinar qual a melhor alternativa, é bom utilizar um período extenso, preferencialmente um ano, né? Então, preciso olhar o ano todo, de modo a contemplar todo o período seco e todo o período úmido, visto que as tarifas são justamente diferentes para ambos os períodos. Então, todo cálculo industrial, pessoal, leva, não é enquanto mês, gera é o ano, né? Então, nós, enquanto pessoas físicas, né, vamos dizer assim, consumo doméstico, a gente olha mês a mês, a indústria olha mais por um prazo prolongado, geralmente anual. Até porque, né, pessoal, isso aqui, ó, custo de energia é um dos principais desafios para a indústria, porque é um dos custos que realmente reflete no preço de produto final, que é a energia elétrica, né? A energia que é feita para transformar um determinado produto, para produzir um determinado produto. Então, nesse caso, a gente procede com o cálculo do gasto para as três tarifas. Então, primeiro, vamos fazer para a tarifa convencional. Então, o cálculo da tarifa convencional ela é efetuado determinando a parcela de energia e a parcela de demanda, como está aqui, né? A de demanda é de consumo. Então, aqui a gente vai fazer o cálculo da energia por dia, porque aqui a gente tem por dia, né? Aqui, ó, a gente tem um período diário. Então, é 80 vezes o período, que é 6 horas, 120 vezes 6, aqui é 100 vezes 2, mais 140 vezes 4, que são aqui é o período de horas, então é a quantidade de quilowatt vezes hora, para dar o quilowatt-hora, né? Então ali, ó, mais 140 vezes 4, mais 170 vezes 3, mais 80 vezes 3. São 6 períodos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então me deu aqui, ó, 2.710 kWh. Convertendo isso para megawatts, eu divido por 1.000, eu tenho um consumo de 2,71 megawatt-hora. Já no período seco é 60 vezes 6, mais 100 vezes 6, mais 80 vezes 2, mais 120 vezes 4, mais 150 vezes 3, mais 60 vezes 3. Me dá 2.230 kWh. Convertendo para megawatt, me dá 2,23. Então, pessoal, eu vou ter o cálculo da energia consumida por mês no período úmido, né? Então, aqui agora eu vou fazer para mês. Ali é diário, eu vou fazer por mês. Então, ó, é dois, por exemplo, o mês de novembro. Então, vamos começar pelo período úmido, que é de novembro a abril. Então, aqui é 2,71, que aqui eu sei que é os megawatts, né? Então, 2,71 megawatts. Aí aqui é o valor da tarifa. Tarifa tá o que aqui, ó? 8.335, ó. 8.335 vezes 30. Aí vai ter esses valores aqui para cada mês. O mesmo eu falo para o período seco, que é o mesmo valor do o custo, né? Aí agora eu vou fazer o cálculo da energia total consumida no ano. Então é real por ano. Então é o período úmido mais o período seco. O período úmido vai de novembro até abril e o período seco vai de maio a outubro. Então pego cada um desses valores aqui, ó, e vou somar. Nesse caso aqui, ó, deu R$ 75.000 e 84,18 no ano. Aí aqui é o seguinte, eu vou ter que fazer o cálculo da tarifa de demanda. Então essa aqui eu fiz da tarifa consumo de energia. Então aqui, ó, é o cálculo de consumo de energia. Eu tenho que olhar agora de demanda, que vai aumentar mais um pouquinho aí. Então, o cálculo de a tarifa de demanda no período úmido, para determinar isso aqui, ó, eu vou determinar a demanda máxima no período úmido. Então, eu vou pegar o maior valor de demanda no período úmido, conforme indicado na tabela. Logo, né, o D máximo, período úmido, é igual a 170 kWh, que é esse daqui, ó. É o maior valor que tem aqui no período úmido, é 170, que é o período entre as 18 e as 21 horas, é os 170 kW. Então, é 170
vezes o valor do quilowatt da demanda, que é 5,69, vezes o tanto de hora que é consumido. No caso aqui, ó, no caso ali é 3, né? Coloquei 6 ali. Dá 5.803,8, né? Então dá R$ 5.000, R$ 5.803,80. Já para a tarifa no período seco, a maior também vai ser no mesmo horário, que é 150. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, vai dar R$ 5.121. Então, agora eu vou fazer a tarifa de demanda para o ano, que é do período úmido mais o período seco, que é 5.803 mais 5.121. Então, a tarifa de demanda, R$ 10.924,80. Então, a tarifa total, que é a tarifa convencional, é a tarifa de consumo mais a tarifa de demanda. Então, a tarifa de consumo mais a tarifa de demanda, lá, os 75.084, R$ 75.084,18, mais R$ 10.924,80. Dá um total de R$ 86.008,98. Essa é uma tarifa. Eu tenho que olhar as outras duas. Aí as outras duas faz ali o mesmo cálculo, só que aí a tarifa de ponta no período seco, considera o período seco entre 17 e 20 horas, aí você tem que fazer os cálculos aí. Certo, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu ver se eu consigo achar todo ele aqui. Deixa eu ver aqui. Tarifários. Deixa eu ver se eu tenho aqui, pessoal, rapidinho. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu só achar outra coisa aqui também, pessoal. Bom, então aí, pessoal, só para eu mostrar rapidinho aí. E no caso aqui, pessoal, como é que seria o cálculo, né, deixa eu colocar aqui de novo. Vou só mostrar aqui, pessoal, que aí depois faz a comparação, qual que é a melhor tarifa, mas você viu que dá um pouquinho de trabalho, porque é o seguinte, qual que é a sacada aqui agora para as outras demandas, que é a chama tarifa verde e tarifa azul. Faz da mesma coisa a tarifa convencional para a parte tarifa de demanda de ponta e fora de ponta. E agora a gente tem dois tarifários, mais dois tipos de tarifário, que é o consumo de ponta no período seco e de consumo de ponta no período úmido. E o fora de ponta. Então a gente vai ter dois tipos de tarifas aí. Então, qual que é, conforme aqui, ele fala, por exemplo, que o período de pico é entre 17 às 20 horas. Então eu tenho que pegar aqui, ó, eu tenho que pegar 17 horas aqui
Então, 17, 18, ele pega 140. 19, 20, por exemplo, ele pega 170. Então, você pega 12 de 140 e 2 de 170, aí você soma, pega ali o dentro de pico, no período úmido, outro no período seco, certo? E faz os cálculos ali. Da mesma forma, só que vai dar um pouco mais de trabalho. Só mostrar aqui, pessoal, o valor de tarifário, ó. Então, por exemplo, eu estou pegando aqui da minha região, que é equatorial. Por exemplo, aqui a equatorial, ela fala aqui, ó, por exemplo, a tarifa convencional, ó, tá vendo? Faixa de consumo, horário de ponta, tarifa convencional, tá vendo? Ó? Então, se a classe comercial tem um, a classe industrial tem outro valor, iluminação pública, próprio, rural, é praticamente a mesma coisa. E aqui mesmo, ó, então, por exemplo, comercial tem tá vendo? Ó, um para horário de ponta, horário intermediário e fora de ponta. É a mesma coisa para o industrial, tá basicamente o mesmo valor, ó. Então, 1,56 para fora de ponta e 60 centavos para fora de ponta. Bom, então, pessoal, quais são as soluções que as indústrias utilizam, por exemplo, para diminuir esses custos? Ela pode usar uma solução parcial, que é, por exemplo, utilizar gerador próprio nos horários de pico, que geralmente é os horários que tem maior, o meu custo de energia é maior. Então, o que que ele pode fazer? Ele pode utilizar gerador a diesel. Hoje tem gerador solar, hoje tem a geração própria, né? Hoje você vê que tem as indústrias aí até com as fazendas solares, né? Então ela gera até excedente, né? Só que antes da difundição, de difusão do solar, utilizava o gerador a diesel, né? Até porque uns anos atrás, né, o custo do diesel, né, o combustível não era tão alto assim. Hoje já não está tão atraente porque o valor do diesel está alto e o consumo do diesel ali, dependendo, não vale a pena. Então vale a pena ali um solar mesmo. E outra forma também, né, pessoal, por exemplo, fugir dos horários de pico. Então, muda-se, por exemplo, os picos de produção da indústria. Então, a indústria faz uma espécie ali uma espécie de um fuso horário próprio. Sei lá, aproveita os horários fora de ponta para virar o pico. A gente sabe que isso aí, as indústrias fazem esse escalonamento para evitar os horários de pico também. Ok, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês aí hoje. Sobre lá a atividade, o questionário, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Vou fazer então, deixa eu fazer aqui com vocês, pessoal, uns exercícios lá da lista, só para a gente fazer alguns aqui, só para. Então, deixa eu abrir aqui o questionário, pessoal, rapidinho. Tem tempo aqui ainda para trabalhar, vamos lá. Bom, então tá aqui, ó, o questionário. Só um minutinho, pessoal. Falei para essa questão aqui da tentativa. Deixa eu arrumar isso aqui logo. Pronto, pessoal, deixa eu voltar aqui. Então é o seguinte, com relação ao questionário, tirei aquele negócio que tinha duas tentativas. Agora está ilimitado. Você pode fazer o tanto vocês acharem aí, não tem problema. Vamos fazer umas questões aqui só para. Vamos fazer isso aqui, ó. Qual o valor das correntes I1, I2 e IT, né? Que é a corrente total no circuito abaixo. Então vamos fazer aqui. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Ah, então tem aqui.
Peraí, deixa eu... Então, vamos fazer o... Então, esse aqui é o IT, que é a corrente total. Essa aqui é o I1. E esse aqui é o I2, certo? Então, aqui é 60 amperes, ou 60 ohms. E aqui é 30 ohms, certo? E aqui 12 volts. Positivo, negativo. Bom, pessoal, a gente tem duas formas para poder resolver aqui, ó. Se vocês observarem a primeira forma aqui, ó, vou analisar o circuito. Bom, se eu pegar esse circuito e olhar ele aqui, ó, tanto essa resistência de 60 quanto a de 30, elas estão ligadas em paralelo com a fonte de tensão. Então, logo, a tensão é a mesma aqui em 60 ohms e 30 ohms. Fica então fácil de eu achar o I1 e o I2. Então, vamos ver aqui, ó, vamos calcular I1. Então, aqui, ó, tensão é a resistência vezes I1. Então, a tensão é de 12, a resistência é de 60 e I1 é o que eu quero calcular. Então, I1 aqui, ó, eu vou passar 60 dividindo, vai ser 12 dividido por 60. I1 é... Então, aqui, ó, 12 por 60. Olha lá, o 0,2, ó. Então, aqui a outra tensão é resistência vezes a corrente 2, que é o I2. A tensão, então, aqui, ó, é 12. A resistência é de 30 e a corrente 2. O I2, ele é 12 por 30. Então, aqui, ó, 12 por 30, 12 por 30, 0,4. Então, 0,4 ampere. Bom, então a corrente total, que é o IT, ele é a... Opa, só um minutinho aqui. Então, IT é I1 mais I2. Então, a corrente total, ela é 0,2 mais 0,4, que é 0,6 ampere. Então aqui, ó, letra D, ó, I1 0,2, I2 0,4 e T é a soma dos dois. Bom, tem uma outra forma também. O que que a gente pode fazer? Uma resistência equivalente. Então, da resistência equivalente, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o produto pela soma desses dois aqui, ó. Vou chamar então de R EQ, que é a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente, ela vai ser o produto pela soma. Então, é 60 vezes 30, 60 mais 30. Então, aqui, ó, 18.800 por 90. Então, aqui, ó, 180 por 9 dá 20 ohms. Vamos redesenhar o circuito. Então, redesenhando meu circuito aqui, ó, puxando a setinha aqui, ó. Então, vou fazer a fonte de tensão. E aqui eu vou ter, então, ó, uma resistência que equivale a de 20 volts. Então, aqui 12 volts, 20 volts, ou 20 ohms.
Tensão, então, é resistência vezes a corrente. Vou chamar de IT, porque aqui é a minha corrente total, né? É o IT. Então, aqui IT. Então, minha tensão é 12, a resistência é de 20 e a corrente T. Então, aqui, ó, 12 dividido por 20, 0,06. 0,6 ampere. Aí é da mesma forma, pessoal. Para calcular I1, como eu sei que aqui eu volto então ao normal o meu circuito, aí a minha tensão é a mesma, aí eu calculo as correntes, que é 0,2 aqui e 0,4. Bom, por 60 ter a resistência maior, logo a corrente aqui vai ser menor do que aqui, né? De 30, então vai passar a corrente maior, que é justamente o dobro, né? Então, como a resistência aqui ela é duas vezes menor do que essa aqui de 60, vai me passar então o dobro de corrente aqui, ó. Então, por isso que é 0,2 aqui e 0,4 aqui. Certo, pessoal? Deixa eu pegar um outro arquivinho aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, deixa eu pegar um novo aqui. Bom, e aqui, pessoal, qual que é o valor da corrente IT no circuito abaixo? Bom, aqui, como é que é o... Deixa eu fazer o desenho aqui. Então, eu tenho uma setinha aqui. Então, eu tenho uma corrente total aqui. E aqui eu tenho o I2, que é 1 ampere. E I1, 0,75 ampere. Bom, na elétrica, pessoal, a gente tem esse pontinho aqui, a gente chama de nó. Tem as leis de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Então, a corrente que vai ramificar aqui, ó, é a soma de T. Claro, se não tem nenhum problema de perda, nada disso, a corrente se divide certinho, né? Então, por exemplo, se eu tenho 1 ampere aqui e 0,75, a corrente total, se eu fizer um sentido inverso aqui, ela vai ser simplesmente a soma dessas duas aqui, ó, que é como se ela tivesse dividido o caminho, né? Então, IT é justamente I1 mais I2. I1 mais I2. Opa, peraí. Então, é I1 mais I2. 1,75 amperes, certo? Então, aqui. Bom, então, aqui, pessoal, vamos fazer um outro aqui só para... É, vou fazer esse outro aqui, pessoal. Qual o valor da queda de tensão nos componentes do circuito abaixo? Então vamos lá, eu tenho uma fonte de. Então eu tenho aqui uma fonte de 10 volts. Aqui eu vou ter uma resistência, aqui uma outra resistência. Então aqui é 40 ohms. E aqui é 60 ohms. 10 volts. Bom, como as duas resistências estão em série, vou fazer a resistência equivalente aqui, ó. A resistência equivalente é simplesmente a soma dessas duas resistências, que é 40 mais 60. Vamos dar 100 ohms, certo?
Bom, é, então agora eu calculo a corrente pela primeira lei de Ohm, né? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. A tensão de 10, resistência de 100 vezes a minha corrente. Então é 10%, viu, pessoal? Não é 100 por 10. Então aqui ele passa dividindo, então é 10%. Então 1 por 10 é 0,1, certo? 0,1 ampere. Então, qual que é a tensão aqui que a gente chama de V1 e V2? V1 é a resistência vezes a corrente. Então, V1 que eu quero, a resistência é de 40 vezes 0,1. Então, V1, então 40 vezes 0,1 dá 4 volts. E V2, resistência vezes a corrente. A V2, então, aqui, pessoal, é a resistência, que é 60 vezes a corrente, que também é 0,1. V2, pessoal, então é 6 volts. Se a gente somar, né, 6 com 4 dá o 10, então é 4 e 6. Vamos fazer a última aqui, pessoal, só para a gente finalizar aqui, ó. Qual o valor da corrente no circuito abaixo? Essa aqui vai dar um pouquinho de trabalho, mas não é tão complicado assim, ó. Então vamos lá. A gente então tem a fonte. Bom, a primeira coisa então aqui, pessoal, se vocês olharem essas duas resistências aqui, ó, elas estão em série. Vou somar ela aqui, ó, vou chamar de R1, certo? Chamar ela aqui de R1. Vou redesenhar um circuito aqui embaixo. Então eu venho aqui, vou fazer aqui a e 100 ohms aqui, certo? Então aqui é 20, 150 e 100. Bom, se eu utilizar esse mesmo raciocínio, eu poderia falar, esse de aqui de 20 está em série com 150. Bom, não tá porque está ramificando, tá vendo? Tá tendo um nó aqui, ó. Esse nó aqui eu não posso falar que está em série. Então, mas esse 150 está em série com 100, ó. Então, o que que eu vou fazer aqui? Uma outra resistência equivalente, essa eu vou chamar de R2, e ela está em paralelo. R1 aqui, pessoal, é 60 mais 40, né? Só para deixar registrada a conta, né? 100 ohms. E esse outro aqui está em paralelo. O que a gente pode fazer? Produto pela soma. Então, 150 vezes 100, 150 mais 100. Então, dá 15, né? 1, 2, 3, 15.250, né? Corta um zero aqui, corta aqui, fica 1.500 por 25. Ó, 1.500 por 25 dá 60. 60 ohms. Então essa resistência equivale a uma de 60 ohms. Então deixa eu redesenhar o circuito aqui, ó. Pego o circuito, redesenho ele aqui. Então continuo tendo aquela de 20 ohms, agora uma de 60 e a fonte é de 60 volts, né? Então continua 60 volts. 60 volts aqui. Aí, pessoal.
60 volts, 20, 20, 60 aqui, certo? Somando aqui dá 80. Então agora eu vou chamar de resistência equivalente. Então R é aqui. Então meu R é aqui. 20 mais 60. 80 ohms. Então aqui, ó. 60, 80 ohms. Então agora eu utilizo a primeira lei de Ohm. Ó. Tensão, resistência vezes a corrente. Então tensão é 60, resistência é de 80, e a corrente é de que eu quero achar. Então meu I aqui é 6 por 8 é 3 quartos, né? Então 6 por 8, 0,75. Letra A. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou fazer o resto aí, né, pessoal? Senão eu vou entregar tudo aí, né? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Questionamentos? Não, professor. Certinho? Então, pessoal, vou finalizando a aula aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, só me procurar. Se estiverem, pessoal, devendo atividades das UCs passadas, o módulo ainda está em vigência, pode fazer a entrega. Se tiver alguma dúvida dessas UCs passadas também, pode me procurar, pessoal. Ainda tem tempo de fazer as entregas aí. Só fica um pouquinho mais complicado fazendo a virada de módulo. Tá bom? Mas me procure aí qualquer coisa, tá bom? Então Tá bom. vou desejar a vocês então uma boa noite. Bom, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima semana. Boa noite. Boa Fique com noite. Deus. Boa noite, pessoal. Tchau.